O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todos sábados. Olá, galera, tudo bem, Tomara? Vocês estão ouvindo o Cyber Literando? Eu sou a Gabriela Blangeri. E eu sou a Natália Nogueira, e no episódio de hoje a gente está aqui para passar muita raiva, para xingar. Então vocês se preparem, porque a gente vai falar sobre. Hoje, o nosso tema é romantização da pedofilia na cyberliteratura. Então, assim, quem não passar raiva com esse episódio não é ser humano. Ponto. Porque, mano, puta que pariu, hein? Eu passei raiva preparando o roteiro disso aqui. Eu e a Gabi já debatemos um monte só preparando o roteiro. Imagina quando a gente for falar o que a gente tem para falar. Então, gente, a gente vai começar explicando brevemente o que é pedofilia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou se não todos vocês, sabem muito bem o que é, mas enfim, só para dar uma breve contextualizada, tá? Pedofilia é quando alguém, uma pessoa adulta ou um adolescente, dependendo da idade, né, um adolescente mais velho, ele se sente sexualmente atraído por uma criança, tá? Eu estou falando adulto, adolescente, mas eu queria falar filhos da puta, mas tudo bem. E aí o que acontece, né? Pela lei, assim, para a pessoa ser considerada um pedófilo, né? Tanto pela lei quanto psicologicamente, né? Porque a pedofilia ela é considerada aí um transtorno, né? Que as pessoas têm. A pessoa precisa ter no mínimo 16 anos, né, para que ela possa ser considerado um pedófilo, tá? E aí o que acontece, por exemplo, geralmente quando é um adolescente de 16, 17 anos, né, para ele ser considerado um pedófilo, ele precisa estar sexualmente atraído por alguém que tenha pelo menos 5 anos a menos do que a idade dele, né? Por exemplo, uma pessoa de 17 anos que se sente atraído por uma criança de 12 ou uma pessoa de 16 anos que se sente atraído por uma criança de 11. Isso é considerado pedofilia, né? E, enfim, acho que eu nem preciso explicar por quê, né? Bem óbvio que uma pessoa com 16, 17 anos, ela já está ali quase formada, né? Tanto fisicamente quanto questão psicológica mesmo, enfim, elas são momentos completamente diferentes da vida de uma pessoa de 11, 12 anos que não está formada nem fisicamente, muito menos tem psicológico, né, para se envolver com alguém mais velho e principalmente se envolver sexualmente, né, gente? Porque, enfim, né, a gente sabe que os casos de pedofilia, eles geralmente envolvem abusos sexuais. Então, bom, só contextualizando brevemente, né, enfim, acho que todo mundo sabe o que é pedofilia, mas enfim, tá? Agora vamos começar a reclamar, porque a gente veio aqui para isso. E assim, é muito. Enquanto a Gabi tava falando aqui, eu tava pensando o quão horrível é a gente ter conhecimento da pedofilia através de coisas comuns, assim, que eu posso falar no sentido, todo mundo já ouviu um caso, todo mundo já soube, assim, horrível falar isso, mas pode ter descoberto através de alguém próximo ou através de uma notícia muito horrível. Então, assim, gente, é uma coisa tão assim, juro, me dói muito falar isso. É uma coisa tão naturalizada na nossa sociedade que chega a ser bizarro. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo assim, gente, é uma coisa horrível. E aconteceu com uma amiga minha, e até eu ser mais velha, eu não entendi o que tinha acontecido, tá? Obviamente não vou citar nomes de ninguém, mas eu tinha uma amiga, todo mundo do nosso grupo, da escola, a gente tinha 13, 14 anos, e essa menina, ela namorava um cara de 21, tipo, 21 anos, sabe? E assim, era bizarro porque ele sempre ia na casa dela por anos não, mas assim, por meses ele demonstrou interesse, né? Teve toda aquela coisa da conquista ali, do caçador, né? E aí, os pais dela, não faço ideia como os pais dela tiveram a ideia de jirico, de achar que era uma boa ideia uma pessoa de. Ela tinha 13 anos, se eu não me engano, ou 14 no máximo. Mas eu lembro que quando ele começou a dar em cima dela, ela tinha tipo 13 anos, sabe? E aí eles namoraram por um bom tempo até, enfim. Mas, gente, o cara tinha 21 anos, é tipo, Gabi, e uma meu Deus, conhecida sabe? minha que ela tinha
Não, ela tinha 14 anos e o cara tinha 28. E eles se Gente. conheceram na academia e, tipo, ela saía com ele, tinha relação com ele e tudo, e, tipo, todas as amigas mesmo falando, para, sabe? Sai dessa. E, tipo, ele fazia muito mal pra ela, assim, no sentido emocional mesmo. Ele fazia umas coisas, assim, que a gente ficava, cara, por que você tá com ele ainda, sabe? E a gente não compreendia o que era, mas a gente sabia que estava errado. Só que a gente não sabia como Uhum. falar que estava errado. Então, hoje, assim, olhando para trás, é uma coisa que eu fico assim, eu nunca achei certo, eu sempre fui contra. E assim, hoje eu consigo compreender por quê, mas era uma coisa que para as minhas outras amigas só era errado porque ele tratava ela mal. Só, tipo, não porque a diferença de idade rolava, sabe? E a gente tendo isso como em mente, assim, a gente acaba vendo o quanto isso passa a ser transmitido através daquilo que a gente lê, mano. Tem muita história que normaliza esse tipo de situação, entendeu? Esse tipo de relação. E tem muita gente que gosta de ler isso, entendeu? Então, mano, assim, sem condições, sabe? Não consigo compreender, não consigo gostar. E a única palavra que eu tenho, sem condições. Então, a gente sabe que dentro desse rolê de histórias, a gente não pode simplesmente falar que tem histórias que incentivam a pedofilia ou qualquer coisa assim, ou práticas parecidas, e sair correndo, né? A gente tem alguns exemplos de clássicos que acontecem não só em um tipo de história, mas em várias histórias, até mesmo em livros, acontece Em muito em fanfic, séries. séries, histórias de cyberliteratura, filmes, né? Então, é tipo assim, são enredos que a gente pode dizer que são clássicos porque eles sempre aparecem nas histórias, né? Então a gente tem uma história que é tipo batidíssima, né? Que é sempre aquele rolê do professor, né? O professor ou até a professora, né? De ensino médio, a pessoa já tem 30 e poucos anos, ou até mesmo não chega a ter 30 anos, mas já tem ali seus 28, 29 anos, né? E essa pessoa acaba se envolvendo com um adolescente de 15, 16 anos. Né? E aí você olha pra minha cara e você fala assim, tá bom, Gabriela, foda-se, porque aqui no Brasil, acima de 14 anos não é pedofilia. Beleza, gente, mas e a vergonha na cara? Aonde que fica? E o fato de que isso é uma coisa muito esquisita, você querer se envolver com uma pessoa de 15 anos, você ter 30 anos, querer se envolver com alguém que tem literalmente metade da sua idade, e nem digo por causa da diferença de idade, mas sim porque essa pessoa tem 15 anos, essa pessoa ainda tá se formando, ela tá formando suas ideias, até mesmo tá se formando fisicamente, se bem que hoje em dia o povo se desenvolve bem rápido, mas enfim. Então, tipo, eu não entendo qual é o sentido, eu não entendo por que alguém tem interesse em uma pessoa tão mais nova assim, e entendo muito menos porque obras, tanto fanfics quanto, como a Nath mencionou, séries, a gente vê isso em várias séries da Netflix, qualquer série que tu vê, tem um enredo lá secundário da menina fudendo com o professor, a menina tem 15 anos, Mano, tem, é sei lá, só, 30, 40, sabe? é só você pegar uma das séries mais populares no começo de 2000, 2010, 2009, é por Little Liars, que a área literalmente tinha um caso com o professor Wesley, que era, tipo, anos mais velho que ela, entendeu? E ele sabe que ele tá errado, que ele não pode ter, eles vivem aquele romance lá esquisito lá, escondido. E, mano, era o casal que o pessoal mais pagava pau, entendeu? E aí, tipo, tanto que no livro eu acho ainda mais bizarro do que na série. Consegue ser mais creepy ainda, mas assim, ai, sabe? Ai, gente, por favor, né? Por favor, né? Gente, ontem mesmo eu estava assistindo um filme, chama Assassination Nation na Netflix. É até um filme interessante porque ele tem um tom de crítica. A gente não pode falar que o filme estava necessariamente romantizando as coisas, mas é um filme bem pesado, então se vocês não gostam de filme gore, trash ou filmes que tem vários gatilhos, não assistam esse filme, por favor, tá? Mas enfim, e aí ele tem a personagem principal. Todas as personagens principais elas estão ali no ensino médio, e aí uma delas tem um relacionamento com um cara que tem 40 anos. Ele tem 40 anos. É tipo, bizarro. Ele sabe que ela é menor de idade. Porque a gente sabe que muitas vezes nessas histórias, por exemplo, eu tava vendo outra série da Amazon, Tell Me a Story, que a menina ela tinha 16 anos, mas ela mentiu que era mais velha. Ela estava numa É, balada para pessoas maiores.
de 16 No anos, caso e da aí área, ela faz 16 isso. anos. Ela faz isso, ela mente a idade dela, mas aí, obviamente, no primeiro dia de aula ele descobre que ela é menor de Uhum. idade, e aí, só que aí eles ficam meio, foda-se, vamos viver isso. Na série tem isso, mas o cara fica apavorado quando ele entra na sala e ele vê a mina, sabe? Que, tipo, ele dormiu na noite anterior, porque, como eu falei, a festa era uma festa para pessoas maiores de idade, ela usou uma identidade falsa e tal. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que muito dessa cultura que as pessoas têm, principalmente que a gente vê em filmes estadunidenses, de você fingir que você é mais velho, que você é maior de idade, porque você quer estar com caras que são mais velhos do que você, né? É uma cultura que vem da pedofilia, da normalização desse tipo de história que a gente vive, tipo, todos os dias, que a gente vê em filmes, séries, a gente lê, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais problemática do que você olhar para mim e me falar, ah, mas legalmente não é considerado pedofilia. Foda-se, não é uma coisa certa, é uma coisa super esquisita. Eu não imagino que tipo de relacionamento esse povo pode ter que não seja, tipo, pura e estritamente sexual, porque a gente sabe que esses caras eles só querem comer essas meninas, ou até mesmo se for o contrário, se for um garoto muito mais novo com uma mulher muito mais velha, ela só quer dar pra ele. Então, assim, gente, vamos querer, né? E aí a gente, obviamente, inclui nesse balaio histórias homossexuais. Porque a gente tem várias histórias que a gente tem lá a professora de 30 anos, de 35, de 40 anos, que está comendo a aluna que tem 16. Então, assim, é complicado, sabe? A gente normalizar isso, a gente torcer para esses casais ficarem juntos e a gente achar que tá tudo bem. Mas é uma coisa que a gente já até chegou a falar em outro episódio, que é, tipo, como em algumas histórias que retratam casais homoafetivos, não estão sujeitas a ter esse tipo de defeito, entre aspas, né? No sentido de não ter um relacionamento, não pode ter um relacionamento abusivo, não pode ter a pedofilia, não pode ter. Quando tem, gente, tem muito caso, é tão bizarro quanto se fosse um relacionamento heteronormativo. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês leem, com o que vocês postam, com o que vocês consomem e principalmente com aquilo que vocês incentivam, tá bom? Tem muita gente jovem na internet, tem muita pessoa que nem deveria estar consumindo o tipo de literatura que eles consomem. É que nem a Gabi falou. Se você tem 13 anos, vai consumir aquilo que é feito para pessoas de 13 anos. Se você tem 18 anos, consuma coisas para cima de 18 anos ou até menos, né? Tipo, vai saber. Mas o que eu falo é que, tipo, não tente apressar a sua idade, não tente apressar quem você é para querer, sabe, agradar as outras pessoas, entendeu? Isso você tem que ter a sua idade, você tem que fazer as coisas que é coerente com a sua idade, mano. Não queira, sabe, viver antes, até porque quando você cresce, você vê que é Adulto uma é uma merda. merda. É o meu ponto. E aí, tipo, a Gabi citou as histórias, né, de professores e professoras, que geralmente o pessoal escreve, mas aí a gente passa também para os gêneros, para o tipo de fanfic que o pessoal às vezes cria, tendo aquelas temáticas de sugar daddy, tendo temática de fluff e infantilismo. A gente não tá falando que são, né, todas que têm isso e que não e são tratadas de uma maneira. A infantilismo não tem como não, né, gente? Essa aí eu não sei nem porque existe. Vamos começar aí. E, mano, é, sabe? Eu não. É porque, assim, por mais que legalmente, às vezes na fanfic de infantilismo, a pessoa já tem 20 e poucos anos. Mas, gente, o nome já diz, infantilismo é uma coisa que de fato existe. Eu vi muita gente que acha que, tipo, isso só existe. Isso é um conceito criado pra fanfics. Se fosse, já seria problemático o suficiente aí você inventar uma doença, um transtorno mental para sexualizar basicamente crianças ou atitudes que a gente entende como infantis, mas não, é uma doença que de fato existe, é uma doença séria, onde uma pessoa adulta, tá? A gente só contextualizando, caso vocês não saibam, onde uma pessoa adulta, ela acaba tendo traços de personalidade infantis, ou ela pensa como uma criança, ou ela age como uma criança, enfim, tá? Então, é meio complicado, eu acho, você escrever uma fanfic onde uma pessoa
que também é adulta, que não tem, tipo, nada, eu digo, esse transtorno, né? Uma pessoa que é plena das suas faculdades mentais, que ela namore alguém que tem infantilismo, porque essa pessoa tem uma mentalidade infantil, ela é uma criança, basicamente, só que ela é uma adulta. Então, é de fuder, Consequentemente, sabe? essa pessoa não deveria estar tendo relações sexuais, sendo que a cabeça dela, teoricamente, é de uma criança, entendeu? É uma coisa bizarra. Gente, olha as porra que vocês me postam na internet, sabe? Vai se fuder. E é muito complicado, sabe? E essas, por exemplo, a gente citou aqui as fanfics de Sugar Daddy e tal, mas assim, gente, tá tudo bem vocês escreverem suas histórias de Sugar Daddy e de Sugar Mommy, contanto que isso não Não infantilize, no caso, a perpetue, né? Sugar Baby, né? No caso, a pessoa que tá recebendo. Ela é uma pessoa adulta, tipo, no caso, geralmente mais nova, porque as histórias de Sugar Daddy, né, a gente tem aí uma grande diferença de idade. Mas assim, que ela haja com a idade dela. Se ela tiver 20 anos, que ela haja como se ela tivesse 20 anos. Não fica com essas putaria de mamadeira, de chupeta, de. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. E ainda é uma coisa que as pessoas colocam ali dentro de um ato puramente sexual, sabe? Você, principalmente essas coisas, eu vejo muito as pessoas romantizando na internet, por exemplo, pessoas, mesmo que não sejam, mas tipo, usando uniforme de colegial. Gente, qual é o interesse sexual que vocês têm em uma pessoa que está no colegial? Pelo amor de Deus! Alguém, por favor, me explique. Ah, mas uma pessoa adulta com essa roupa. Caguei! Caguei! Você está sexualizando essa coisa, você está sexualizando meninas que estão no colegial. Vocês usam droga, porra! Não, é muito difícil, sabe? É muito difícil. É muito difícil, às vezes, viver na internet, porque são conceitos simples e parece que as pessoas, elas comem merda. Mas, Parece que as Gabi, pessoas, elas usam droga. mas, Gabi. Ai, desculpa, eu tô achando dela tá tão puta assim. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, que surge da pornografia, entendeu? O consumo da pornografia é o que gera esse tipo de conteúdo, porque, gente, mesmo que você não assista pornografia, você sabe o que é retratado numa pornografia, no sentido não o ato sexual em si. O que eu tô falando é o tipo de mulheres que eles apresentam lá, entendeu? Mulheres supostamente perfeitas, e se você for ver, são mulheres completas, mas depiladas até assim, uma depilação, gente, que eu não sei aonde que ocorre, porque É assim, uma depilação invejável. exatamente. E aí você fala, e, gente, a gente só não tem pelo quando a gente é criança. Vamos começar aí. Bem, você pode ser adulta e não ter muito, tipo, muito pelo, mas você tem pelo, entendeu? E aí, outro tipo, o tipo de vestuário que eles geralmente colocam, saias que relembram, ou que relembram não, né? Que lembram saias de uniforme escolar, o próprio cabelo preso em formato de penteado infantil. Então, assim, vocês por tabela estão consumindo um tipo de pornografia, entendeu? Aliás, um dos rastros da pornografia. Então, além da pedofilia, você tem que querer combater também coisas que incentivam esse tipo de crime, entendeu? Esse tipo de escrotidão que vem da pedofilia. Então, que vem da pornografia. Então, se você assiste essa merda, eu sou sincero, vai se fuder, tá bom? De verdade. Não faça isso, se eduque sobre a indústria pornográfica e descubra o quanto ela é nojenta, ela é desumana com mulheres, principalmente. Não estou falando que homens não sofrem nessa indústria de forma alguma, mas as mulheres. Eu nem vou começar. Então, assim, sabe, gente, eu fico nervosa. Eu quero falar um monte de coisa, mas eu fico assim, só vai tomar no cu, sabe? Basicamente é meu estado. A gente tem que Gente, pensar muito sobre o tipo de coisa que a gente consome.
A gente pode deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem. Nos comentários, não, na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre, o link de alguns documentários ou até de séries documentais que falam sobre o impacto da indústria pornográfica no mundo de forma negativa, que falam sobre o que acontece com essas mulheres enquanto elas estão na indústria, depois que elas já são velhas, entre aspas, sabe? Que elas são consideradas velhas e aí elas são basicamente descartadas que nem lixo. Enfim, eu posso deixar para vocês aqui na descrição os nomes de alguns e aonde vocês encontram para assistir, porque eu acho que é muito importante e, como a Nath falou, está diretamente atrelado a essas práticas que são pedofilia, ou que pelo menos incentivam a pedofilia, que a gente vê nessa sua fanfic que você tá lendo nesse caralho desse Wattpad, você tá agindo como se fosse a coisa mais sensual do mundo. Aliás, se vocês ficam com tesão lendo essas merdas, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês que puta que pariu, é melhor ficar quieta. Calado vence, gente. Então, assim, gente, a gente só realmente tá falando aí para vocês terem realmente muito cuidado com aquilo que vocês estão consumindo e aquilo que vocês estão produzindo. Ai, Natália, ai, Gabi, então eu não posso tentar retratar a pedofilia nas minhas histórias? Pode, deve, de forma consciente, entendeu? Sabe? De uma forma que você mostre o quão errado, quão prejudicial é para a vida de uma pessoa. Porque pessoas que têm algum tipo de assédio sofrido durante a infância, gente, sofrem pelo resto da vida com isso. Então, assim, é uma coisa que você precisa ter esse cuidado, sabe, esse bom senso realmente, porque da mesma maneira que ocorre um assédio de uma maneira quando você tem 25 anos, pode ocorrer um outro tipo de assédio quando você é menor de idade, o que é tão horrível quanto. Porque é uma coisa assim surreal, mano, porque você quer, sabe, não tem o que você fazer, porque a indústria pornográfica não vai acabar. Ponto, isso é um fato. Ainda mais com esse bando de escroto que solta vídeo ilegalmente de, assim, a quantidade de, eu tava vendo essas reportagens, a quantidade de vídeo que tem de menina que nem sabe que tá sendo gravada, sabe? Ou realmente pessoa que foi raptada e é escrava sexual. A quantidade de coisa horrível que você encontra lá. E as pessoas ainda continuam apoiando essa indústria, continuam, sabe, incentivando e perpetuando jeitos e coisas que são ali ensinadas, assim, sabe? Sexo não tem nada a ver com aquilo que é mostrado. Então, tô Gente, puta. sei lá, sabe? Eu ia até falar assim, se vocês quiserem fazer os negócios de vocês, as putarias de vocês, leiam fanfic, mas também tem que olhar que fanfic vocês vão ler. Porque assim, hoje em dia, a gente não tá podendo confiar em Leia porra assim, chefe. nenhuma. Leia assim, chefe. A gente não tá podendo confiar em porra nenhuma, sabe? Então, assim, ai, sei lá, gente, tome cuidado com o que vocês estão consumindo. E, assim, alertem também as pessoas à volta de vocês, sabe? Porque tudo bem que hoje em dia a gente tem livre acesso à informação, e eu acho de cair o cu da minha bunda que uma pessoa que tem, sei lá, mais de 18 anos não sabe as merda que ela tá lendo na internet, por que que isso tá errado. Mas caso ela não saiba, caso você tenha um coleguinha, uma coleguinha que esteja lendo essas merdas ou que esteja escrevendo essas merdas, não custa nada botar a mão no ombro dele e falar: amigo, tá passando vergonha, será que tem como parar de acabar de cagar na cabeça das nossas crianças que já estão fodidas porque todo mundo mora no Brasil? Então, assim, né? Se puder ajudar, vai ser E, ótimo, tá? e se você tiver vergonha de dar esse recado, manda esse episódio para essa pessoa, entendeu? Para essa pessoa ouvir e se tocar daquilo que ela precisa deixar de fazer, entendeu? É uma boa também. A pessoa Não é, vai ver o Gabi? episódio. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem senso. Ela vai falar assim: não é comigo não. Não é comigo não, porque a minha personagem, ela Vai tem. ouvir o episódio, sim. Vai. Que a minha personagem, ela tem 14 anos, mas ela tem a mentalidade de 32. Foda-se. Ela tem 14 anos. Ponto. Tá? Enfim. Bom, é isso. Então, gente, o nosso episódio hoje vai ficando por aqui. O episódio foi um pouquinho mais curto, mas a gente ia passar uma hora falando palavrão na cabeça de vocês, basicamente. Enfim, acho que a gente deu nosso recado, ficou bem claro o que a gente queria passar aqui.
tá? Não se esqueçam, se vocês tiverem a oportunidade, de apoiarem a gente no Catarse, os links estão aqui na descrição, tá? Mas caso vocês não tenham a oportunidade, não tem problema, deixem o seu like, compartilhem esse episódio com pessoas que vocês sabem que consomem histórias ou que escrevem histórias, que vocês já vão estar ajudando a gente, assim, pra caralho. E é isso, a gente agradece a audiência de vocês e vê vocês no sábado que vem.